E aí, minha gente, estamos ao vivo! Que saudade que eu estava de vocês! Olha quanta gente aqui, o pessoal já voltando. Quero saber quem estava com saudade. Sobe um hashtag saudade aí para saber que não era só eu que estava com saudade. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela presença, obrigada pela confiança. E vamos falar então de benefício de prestação continuada. Eu sou Regiane Lujan, eu sou assistente social, eu sou perita social já há 6 anos. Eu sou pós-graduada em perícia social, atuo no Juizado Federal Especial e no TJSP. E hoje vou falar para vocês sobre benefício de prestação continuada para a pessoa idosa, que são uma das perícias que mais fazemos na Justiça Federal, tá? Vou trazer aqui para vocês. Então já preparem papel, caneta, prepare um lugarzinho aconchegante, não demoraremos, tá bom? Vou trazer algumas informações importantes, é importante que você também anote para você rever depois. Por quê? Deixa eu deixar uma coisa aqui bem interessante para vocês. Todas as quintas faço aula gratuita, aberto ao público em geral. No entanto, esta aula depois não fica gravada publicamente. Esta aula ela vai para a minha comunidade no YouTube. É uma comunidade fechada, comunidade Lujan. E para você ter acesso às aulas na íntegra, você precisa ser um assinante desta comunidade. Aí você pode rever as aulas quantas vezes quiser. Você pode ter acesso a mais aulas que já estão disponíveis lá dentro, inclusive com conteúdos exclusivos dentro da comunidade Lujan, tá bom? Então, a oportunidade de assistir esta aula ao vivo gratuitamente é na quinta-feira às 20. Depois disso, somente dentro da comunidade do YouTube que você precisa fazer uma assinatura. Gente, vamos começar falando sobre o que é o benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada, conhecido popularmente como LOAS, né? Mas vamos lá. Eu vou utilizar bastante o BPC, tá? BPC é a forma abreviada do benefício de prestação continuada. Vamos utilizar bastante o BPC. E ele é popularmente conhecido como LOAS. Geralmente, quando chegamos nas casas para fazer as visitas domiciliares, para a questão do BPC, a pessoa já fala: ah, é do LOAS? A senhora veio falar do LOAS? Ah, eu tinha o LOAS, mas foi suspenso. Ah, eu tô pedindo o LOAS. Então, é popularmente conhecido como LOAS, tá, gente? A maioria fala LOAS. LOAS é o nome da lei. Lei Orgânica da Assistência Social. É nesta lei, na Lei 8742 de 93, que dispõe sobre a organização da assistência social e no artigo 20, fala sobre o benefício de prestação continuada, tá bom? Então, olha só, BPC, benefício de prestação continuada, LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. A maioria da população, em geral, utiliza-se deste benefício chamando-se de LOAS, mas nós vamos utilizar o BPC, que é o nome próprio do benefício. E como eu disse para vocês, ele está disposto no artigo 20 da LOAS, da lei que regulamenta aqui o benefício. Então, deixa eu trazer aqui para vocês, ó, artigo 20 da LOAS, anotem aí, Lei 8742 de 93. O artigo 20 traz o seguinte: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com idade de 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção e nem de tê-la mantida por sua família. Então, esse benefício, ele alcança dois públicos, aliás, três. Primeiro aqui que falou, pessoa com deficiência. Depois ele alcança o idoso acima de 65 anos. E eu falo que ele alcança um terceiro público, que são aquelas pessoas acometidas por algumas doenças que traz uma impossibilidade para o trabalho, que incapacita aquela pessoa para o trabalho, já caracterizando aqui com a pessoa com deficiência, que tem aquele impedimento de longo prazo. Então, são muitas pessoas que são acometidas por diversas doenças que traz esse impedimento de longo prazo,
para aquela pessoa, e então muitas delas também têm o benefício de prestação continuada concedido, tá? Então por isso que eu falo que são 3 públicos, porque na verdade essas pessoas que têm algum tipo de doença que traz alguma incapacidade é caracterizado aqui como pessoa com deficiência nesse quesito da LOAS aqui do BPC para receber este benefício. Mas hoje nós vamos falar especialmente do benefício de prestação continuada para a pessoa idosa, tá? Antes, vou trazer aqui alguns fatores muito importantes. Você, assistente social que atua com BPC, que precisa dar orientações sobre o BPC aos usuários dos serviços que você está atuando, você precisa saber algumas coisas bem importantes, tá? É imprescindível. Essas informações que eu vou trazer aqui, gente, são, assim, de maneira geral, as mais importantes que você tem que saber para poder levar essa informação aos usuários que vocês atendem. Primeiro critério aqui para o benefício de prestação continuada. Primeiro, a idade, que nós já falamos, né? No caso aqui do idoso, ele precisa ter acima de 65 e ter 65 anos ou mais, tá? Completou 65 anos atendendo aos outros quesitos, ele já pode solicitar o BPC. Depois, precisa ter a inscrição no cadastro único. Essa pessoa precisa estar inscrita com cadastro atualizado, tá? No cadastro único. Benefício de prestação continuada, como eu disse, ele está lá na Lei Orgânica da Assistência Social, então ele é um benefício assistencial, tá? Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial que não exige uma contribuição prévia. O idoso que vai solicitar o benefício de prestação continuada, ele não precisa de uma solicitação, de um pagamento de contribuição prévia, diferente do previdenciário. Aquela pessoa que contribui para a Previdência, ela é coberta pela Previdência Social. Então, aí ela tem benefícios previdenciários, tá? Que é aí pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente, que mais? Auxílio maternidade. Então, assim, são vários benefícios que a Previdência tem, no entanto, precisa de uma contribuição prévia. O BPC, ele não é previdenciário, ele é assistencial, tá? Ó, sabe aquela mãozinha? Vai lá e curte ali, porque o YouTube entende que essa aula está sendo bem relevante, bem importante. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que quer fazer parte da comunidade Lujan, que é a minha comunidade fechada, onde essas aulas ficam depois exclusivamente para vocês. Tem conteúdos exclusivos lá também. Continuando aqui, o benefício de prestação continuada, ele é personalíssimo, ou seja, ele é intransferível. Se o BPC foi concedido no meu nome, eu não tenho como transferir para o meu filho, para a minha mãe, para o meu marido. É no meu nome, não tem como transferir. Ele é personalíssimo. Ele, gente, não gera pensão por morte. Por ele ser um benefício assistencial, ele não gera pensão por morte. Falecendo o beneficiário, este benefício ele é cancelado, ele é cessado, ele acaba. Não tem pensão por morte. O que tem pensão por morte? Aposentadoria, aquele lá do benefício previdenciário. Lembra que eu falei? Benefício previdenciário, você paga com antecedência lá a previdência, você se aposenta, aí você tem o direito de falecendo, isso é transferido para o filho, por exemplo, como pensão por morte. No entanto, o BPC, ele não tem pensão por morte, tá? Ele não gera. Essa é uma pergunta que acontece muito. Tem gente que fala, olha, eu recebo o BPC e se eu falecer, como que eu passo para o meu filho? Não passa. Ah, eu recebo o BPC, se eu vier a falecer alguma coisa, tem como transferir para minha mãe, a minha mãe que cuida de mim? Tudo. Não transfere, tá? O BPC, ele não tem pensão por morte. A pessoa que é a beneficiária faleceu, depois ele é cancelado, tá bom? Outra informação importante, não gera 13º salário, não tem 13º, aposentadoria tem, BPC não tem 13º salário, tá? E até o momento, até agora, por exemplo, 1º de fevereiro de 2024,
está liberado o empréstimo consignado. Por que eu dei tanta ênfase assim nessa informação? Até o momento está liberado. Por quê? Até 2022 não se podia fazer empréstimo consignado. Nunca pôde fazer. Até 2022 nunca tinha podido fazer. Em 2022 foi liberado. Começaram a fazer empréstimo consignado. Março de 2023 foi suspenso temporariamente o empréstimo consignado. No entanto, em junho do mesmo ano, lá de 2023, foi liberado novamente. Então, até o momento, está liberado o empréstimo consignado. Abro um parênteses aqui para um ponto de vista meu, uma análise crítica minha, ninguém precisa concordar. Mas eu penso que se uma pessoa ela estava requerendo o BPC, ela precisa comprovar, de acordo com a lei ali, uma condição de miserabilidade, uma condição de extrema, de pobreza, não de extrema pobreza, porque a renda não é de extrema, mas assim, de acordo com a lei, essa pessoa precisa comprovar esse critério de renda, de que ela não tem renda suficiente para se sustentar, não tem como ser sustentado pela família, e aí quando ela consegue um BPC, um benefício, que é um benefício até precário, porque ele pode ser suspenso a qualquer momento aí. O INSS entende que houve uma superação de renda, houve uma superação no grupo familiar. Vai lá e suspende o BPC. Como que fica essa pessoa com esse empréstimo aí consignado? Sem contar que pode a pessoa, por exemplo, ela está começando a receber o BPC, que é um salário mínimo. Aí ela vai comprometer uma porcentagem deste salário com o empréstimo dela. Ela já vai receber menos do que um salário mínimo. Se um já não está dando, vai receber menos do que aquilo por muito tempo. Daqui a pouco ela vai precisar de outro empréstimo, de outro empréstimo. Então, na minha concepção, eu acho que há um endividamento muito grande desta categoria que recebe o BPC, tá? Então, logo que liberou o empréstimo consignado, uma cliente ligou e falou assim: "Ah, Regiane, você viu que liberou o empréstimo, eu posso fazer?" Aí eu falei para ela: olha, a lei diz que sim, mas eu te pergunto, é necessário? É urgente? Não dá para ficar sem fazer? Porque, gente, depois vai começar a receber quase metade por muito tempo ainda. Existem muitas implicações quando a pessoa compromete o salário que ela ganha. Então, assim, vai receber menos por muito tempo, vai causar um endividamento. Da outra vez que eu falei isso, teve gente que falou: ah, não, professora, não, quando faz um empréstimo é bom, porque a pessoa recebe aquele valor, ela consegue comprar um aparelho que ela tem necessidade, ela consegue fazer uma cirurgia, ou ela consegue, de repente, pagar uma dívida. Então, tem pessoas que defendem, porque há essa necessidade e tal. Eu acho que há um superendividamento. Eu acho que a pessoa fica comprometida depois recebendo bem menos do que o salário mínimo. Sem contar que tem muitos casos em que os familiares maravilhosos fazem o empréstimo no nome do vô, da avó, daquela pessoa com deficiência que recebe o BPC. Sem contar isso, também, muito bem lembrado. E aí a pessoa pegou e falou assim: Regiane, fulano recebe o BPC, e se for suspenso, quem que vai continuar pagando esse empréstimo? Aí eu falei: uma boa pergunta. Qual foi o contrato que essa pessoa assinou? O que estava escrito no contrato? Que se o BPC fosse suspenso, quem continuaria pagando essa dívida? Ninguém sabe. Alguém lê contrato de folhas e folhas e folhas de empréstimo? Difícil, né? Então, fechando parênteses aqui com relação ao empréstimo consignado ao BPC, tá? Fechando aqui o parênteses, né? Não sei se vocês concordam ou não, mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho que não deveria ter, mas há quem defenda que sim, por conta justamente das necessidades das famílias. Mas a lei diz que sim. Aí eu pergunto, é necessário? Então vamos lá, continuando aqui sobre o BPC para a pessoa idosa. O Estatuto do Idoso, gente, aqui no Brasil, ele diz que é considerado idoso a pessoa que tem 60 anos ou mais, tá? Mas, para fins de BPC, para este benefício específico, o idoso precisa ter 65 anos ou mais, tá? Se for solicitar benefício de prestação continuada para a pessoa idosa, ela tem que atender o critério da idade, que é
65 anos ou mais. Ai, Jane, mas o fulano é idoso. Tem 62, tem 63, tem 64. Para idoso tem que ser acima de 65 anos ou mais, tá bom? E tem outros critérios também além da idade. Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!